Federação iniciou a gravação. Isso. Então, vamos lá para o nosso primeiro encontro, né, da mulherada aí. Não só do Paraná, tem bastante gente de fora. Do Guria, né? Uma ideia aí que começou com a... Foi a Dai que teve, eu lembro, acho que o primeiro projeto, né? Depois a Raquel acabou tomando frente, a gente deu uns pitacos aí, teve o primeiro evento ano passado, não pude ir por conta do Covid, mas é muito bacana, a gente tem um grupo bem ativo, né, com muitas mulheres, né, que estão mandando super bem aí no esporte. Então, a ideia esse primeiro encontro, eu vou fazer um papel de mediação. A ideia é mais ser um bate-papo, assim, bem descontraído, que a gente não tenha que gastar muito tempo, se esforçar muito, justamente para que a gente possa manter isso de uma forma leve e que ele continue todo mês, né? Acho que quando a gente começa a colocar muito esforço, todo mundo já tem uma vida bem atribulada, então quando a gente começa a aplicar muito esforço, acaba virando um peso e a ideia morre na casca. Então, acho que fruto também dessa pandemia que a gente teve, a gente está mais acostumado agora a trabalhar, né, com tecnologia e recursos remotos, então é mais fácil. É uma forma aí da gente também se ver um pouquinho, matar a saudade, no meu caso, que estou sozinha aqui, longe da maioria, e a gente também trocar uma ideia sobre voo, né, já que é o que a gente gosta de falar. Deu para ver aquele dia, por exemplo, que a gente começou a falar de equipamento, né, Irila? Não paramos mais. Até a ideia, né, desse encontro surgiu justamente naquele dia, né, quando a gente, de repente, num bate-papo descontraído ali sobre, né, que teve a estreia da vela da Beta, né, a gente começou a falar um pouco de equipamento, da experiência de cada uma, eu dei os pitacos, a Leila deu outros pitacos, né, e o assunto foi convergindo, né, durou uma tarde inteira ali que a gente se empolgou, e eu acho que foi bem bacana. Então, hoje a gente vai trazer alguns pontos, né? A ideia é que não fique só eu falando, né? Estou fazendo só uma introdução para esse primeiro, mas que todo mundo possa participar, de repente, né, levanta a mão, a gente uma fala, outra fala de uma forma organizada, né, até para não ficar cansativo para quem vai ver depois. Temos uma listinha aqui que a Raquel me ajudou, uma cola para mim aqui, né, de alguns temas aí que foram levantados lá no grupo. Eu acho que a gente pode começar com, né, já 13, são vários temas, então minha sugestão é a gente começar do começo, né? Dicas importantes para as iniciantes no esporte. Né? Eu acho que aqui a gente tem pilotos de vários níveis, né? E temos aí algumas pilotos com bastante experiência, né? Tem a Márcia, a Leila também já voou há bastante tempo. Estou feliz que a Domênica está aqui com a gente também, quero muito conhecer você pessoalmente, Domênica. E a Beta também já voa há bastante tempo, né, deu uma parada, mas voltou agora, a Danusa, que, né, na parte de instrução aí, super bacana, tem que visitar vocês lá em Atibaia a qualquer hora. E a gente tem, né, pilotos que estão iniciando aí também, né, alunas de instrução, a gente mesmo, né, da minha leva, eu, a Day, a Raquel, né, nós também não temos tanto tempo assim de voo, então a ideia é a gente fazer um bate-papo bem descontraído. Acho que dá para a gente, não sei se alguém trouxe algumas dúvidas, mas acho que dá para puxar, né, em relação a, vamos seguir uma ordem aí, né, em relação às primeiras aulas e como iniciar bem no esporte, o que precisa investir, equipamentos, eu acho que é um bate-papo bem legal também para a gente conversar um pouco. A gente estava até falando ontem, numa reuniãozinha da federação, vão ter duas palestras que a gente vai promover pela federação. Uma vai ser com o Rony, falando sobre competições, né, para quem está iniciando, e algumas coisas legais aí que vão ser apresentadas. E o Estevam, que é um cara bem bacana para falar sobre isso, que vai fazer essa palestra aí também, falando sobre X-Track, configurações e assim por diante. Então, eu acho que dá para a gente voltar um passo antes, né, de falar sobre configurações de equipamento e dar um apanhado geral. Eu acho que, para quem está começando o essencial, vai procurar uma boa escola, né? A gente tem sorte aí que no Paraná nós temos boas escolas, né? Se for ver o que eu vejo por aí, a gente está muito bem servido aí de instrução. Então, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguém quer puxar, dá para não ficar falando mais aqui, que eu já falei bastante.
Vai, Marcinha, que nós queremos ouvir sua voz, saudades de você. Verdade, verdade. Marcinha é super Oi. experiente. O que você teria de dica para as iniciantes, Marcinha? Você que é uma pessoa que... Eu gosto muito dos textos que você manda, uma pessoa que gosta de passar conhecimento. O que você acha, assim, essencial para quem está começando, de repente, buscar referências de pilotos mais experientes, investir em equipamento, já comprar vela? O que, que você acha que é interessante? Bom, boa noite a todas, né? Assim, eu acho que a primeira coisa é o que você falou, ter um bom instrutor, se colocar na mão desse instrutor e tentar tirar tudo que ele pode te dar, né? Tentar fazer com que você consiga ter segurança nesse começo. O começo é difícil. Por muito tempo, quando eu comecei, por muito tempo eu me perguntava o que eu estava fazendo ali, né? Eu ia para as decolagens, era uma época mais difícil, né? Era uma época onde o meu parapente tinha uma boca que era desse tamanho, né? Para inflar, eu não tinha força física para puxar ele para inflar, mas a gente fazia, né? Ia e se metia num monte de enrascada, que naquela época a gente não sabia, mas eu confiava no meu instrutor. Então, e eu sabia que ele tentava me passar o melhor que ele podia. Equipamento, eu acho que o instrutor também vai te ajudar nesse momento. Eu não vejo assim necessidade, acho que hoje mais do que antes, necessidade de sair comprando tudo, né? Ah, eu quero melhor vela, melhor seleta, melhor isso, melhor aquilo, até porque você pode se adaptar a um equipamento e não se adaptar a outro. E, assim, quando eu entrei no voo, eu entrei através do Marcos, né? Ele começou a voar, eu frequentava as aulas dele, e eu disse, o dia que eu senti segurança, eu começo. E daí levou alguns meses, eu me senti segura, fiz um duplo com o Max, que era o instrutor na época, e comecei a fazer a escolinha. Mas uma coisa que tanto o Marcos não queria e nem eu queria, pela minha característica, era me tornar dependente da decolagem do Marcos. Então, eu tinha uma grande amiga na época que começou junto comigo, que era a Michelle, uma japonesa, e a gente formou uma dupla ali. Então, a gente sempre discutia com o Marcos ali, mas assim, eu e ela, e como que eu ia decolar, como que ela ia decolar, o que tinha que fazer, o nosso plano de voo. Isso desde os primeiros voos a gente tentou fazer isso. E tanto que eu acho que a gente rompeu assim um pensamento que existia na época, porque existiam umas outras meninas que decolavam, mas elas só decolavam quando o namorado dizia assim, agora você pode ir. Só decolava se tivesse alguém fazendo lastro, né, na época, ficava segurando lá. E a gente foi rompendo com isso. Então eu lembro bem de uma vez que eu e a Michela, novinhas assim, de nada, fomos para a Barra do Turvo sem o Marcos. Todo mundo olhou assim, meu Deus, elas vieram, vocês vão decolar? Claro que vamos, a gente veio aqui para voar. Ué, E né? a gente foi e decolou e fizemos o voo. Isso não é grande coisa, mas para nós fez uma diferença enorme. E sempre assim, sempre tentando a gente enxergar o que tinha que ser feito, e não os outros pela gente. Então, eu acho que de começo você tem que ter essa visão de que você vai ali, é um esporte perigoso, que requer todos os cuidados, e você tem que saber o que fazer se acontecer alguma coisa, o que tem que ser feito, né? Se levar uma fechada, o que tem que ser feito, e tirar esses conhecimentos das pessoas que estão ao teu redor, seja dos meninos, seja do instrutor, das meninas. A conversa aqui, eu acho que deve ir para esse ponto, o que fazer na hora de um colapso, eu acho que é isso. Sim. Tenho duas mãozinhas levantadas aqui, antes de eu passar o bastão.
Eu acho que você tocou um assunto muito importante, até mais importante do que a gente falar sobre equipamentos e tudo mais, porque isso a gente consegue informação muito fácil na internet, com os colegas, né? O ponto de você ter a responsabilidade sobre a sua decisão, né, por mais que sejam outras épocas, isso, eu ainda vejo isso se repetindo um pouco em rampas hoje. Né? Eu acho super importante a gente frisar com as meninas que o quão é importante a gente ter a nossa opinião própria, claro que você não precisa ser cabeça dura, né, também teimosa, ninguém está decolando, vai você, não, né? Mas você ter a sua própria avaliação e a sua independência. Eu acho que para quem é casal e voa, isso é muito importante também, né? Eu vou passar a bola, mas você pegou um assunto assim que eu acho que vai render bastante aí, Márcia. Vou passar para a Leila primeiro, e depois está na fila a Lu. Segue lá, Leila. É só complementar isso que a Marcinha falou, que eu acho que exatamente o que vai dar segurança para a gente, em qualquer condição, seja sem vento, seja com vento, é a prática. Eu acho que a forma melhor de você praticar é barranquinho, né? Então, vai cedinho, vai no barranquinho, treinar bastante decolagem, fazer aí a inflagem no solo, para você, quando for para o morro, né, você ter pelo menos um pouco mais de confiança. Eu me lembro bem como a Márcia falou, no meu começo, eu via muitas meninas decolando com lastro, e eu falava para o Rony, me dá um lastro, e ele falava assim para mim, se você não consegue decolar sozinha, você não vai voar. Então, ele era bem duro comigo quanto a isso. E isso fez, na época, né, eu praticar e para conseguir ter essa liberdade de não depender de ninguém para decolar sozinho. E eu sempre, a gente, né, nos primórdios, assim, via muitos meninos, né, e eles decolavam no ventão e tal, e aí aquilo me corroía, né, porque como é que eu não consigo decolar? E aí você tem que fazer muito barranquinho, né, para te dar essa segurança, para ter essa confiança. Então, acho que nesse começo, principalmente, né, é o treino, né, não adianta. A questão do barranquinho, acho que era isso que eu queria só falar. Próxima. Vai lá, Lu. Aqui fala pouco, né, fala pouco. Márcia, meu coração para você. Acho que era isso que eu precisava ouvir. E, nossa, estou muito feliz. Eu sei. Porque, assim, a minha história no voo começou com a Raquel. Vendo a Raquel um dia no Palha e conversando com ela lá na casa do Jesus. Estava eu e o Hugo, que é meu noivo, que começou primeiro a voar. E, nossa, eu falei, eu quero voar igual ela. Eu quero voar igual ela. E começou assim, ele começou a fazer o curso antes com o Rony, depois eu comecei. Só que hoje, para mim, assim, é uma dificuldade muito grande, porque justamente por essa dependência com ele, sabe? Porque, assim, a gente fez uma viagem de férias agora para a gente voar, e eu não consegui voar com ele. Justamente porque essa pressão, às vezes, de, não, você sabe o que tem que fazer, você faz barranquinho, você treina, você não tá nada diferente do que você tá acostumada, né? Mas, às vezes, é uma coisa da gente ali, né? De você estar ali na meio insegura, e eu não consegui decolar, e me senti, tô assim, tentando digerir com muita terapia isso, trabalhando na terapia isso, porque é uma coisa que me incomodou demais, assim, sabe? E vindo você falar agora, poxa vida, não só eu me incomodei, mas a gente tem que se libertar disso. Eu acho que a melhor forma, como você falou, é a gente achar uma partner aí. Tem vários aí. Ô, Gabi, vamos começar a voar aí, Gabi. Eu lembrei, assim, de uma questão, assim, eu lembro do Leandro, todo mundo conhece o Leandro, né, piloto super experiente, e assim, quando eu estava bem no comecinho, eu subia lá no Morro do Cal, e ficava sentando, assim, para tentar entender o que aqueles pilotos que eram, né, os melhores, assim, eu ficava olhando o que eles estão enxergando, sabe, ficava uma curiosidade, assim, na verdade é uma ansiedade, porque eu não conseguia ver nada, e eles estavam falando sobre o urubu, e a termal, e que agora ia desprender, porque a inversão térmica, eu ficava pensando assim, meu Deus, né, será que algum dia eu vou ser igual a esses caras? E alguém que me puxou um pouco para isso, eu acho que eu nunca nem falei, até tenho que conversar, agradecer, foi o Leandro. O Leandro, ele tinha acho que não fazia isso só comigo, eu comentando, acho que outras pessoas também talvez se identifiquem, de chegar para você, sentar do seu lado e falar assim, Raquel, como que está a condição hoje? Acabei de chegar, eu queria saber o que você está achando. Então, assim, de alguém chegar para mim e me perguntar, eu pensava assim, mas, nossa, eu sou tão inexperiente, o que eu vou falar para o Leandro, que conhece tudo, né? E isso me deu um clique do tipo, eu comecei
a pensar um pouco por conta própria, e assim, por mais vezes eu tinha vergonha de falar, porque eu era muito inexperiente, né, mas eu sempre ficava escutando os outros pilotos para ver se batia com o que eu pensava. E esse tipo de exercício, ele é interessante, que ele vai te fazendo ficar mais independente, né, e tomar suas decisões por conta própria. Então, muitas vezes, o pessoal não estava decolando, mas eu olhava assim, mas dá para decolar. E decolava e a gente puxa daí todo o restante. Né? Ou então, não, a galera está decolando, eu acho que hoje não vale a pena. É mais difícil a gente fazer isso, né? Até pelo efeito manada, mas existe também. Eu lembro de uma etapa do Palha que eu optei por não decolar, foi a primeira vez. Eu lembro até que o Márcio, meu instrutor, falou, não acredito, né? Que eu era meio fissurador. E realmente foi uma boa decisão aquele dia. Todo mundo levou um monte de catrapo, um vento oeste, uma coisa. Eu falei, pela primeira vez, né? Tomei uma decisão de não decolar e acho que foi assertiva. Então, acho que a gente cresce, às vezes, recebe, né, uma educação em que a gente acaba se tornando um pouco dependente e a gente não tem, talvez, às vezes, a mesma segurança que um piloto que está começando para já se jogar ou decidir por conta. Eu dou um exemplo, assim, aí a minha opinião, bem pessoal, né, não sei se tem a vontade de discordar, mas eu vejo, assim, que as meninas, durante o treino, elas são perfeccionistas, elas sempre querem melhorar, nunca tá bom o suficiente, estão lá com aquele controle de vela perfeito, pouso bonito, mas ainda poderia ser melhor, né? E os guris não, os guris estão fazendo qualquer coisa e não, eles são os melhores, eles estão mandando bem pra caramba, é uma segurança muito maior, né? E você olha assim, mais ou menos, né? Baixa um pouquinho a bola. Então, eu acho que desde o início, é muito importante a gente, né, bater nessa tecla do quanto é importante a gente ter essa independência nas opiniões, né, como a Márcia colocou. A Márcia foi uma precursora aí, né, isso é super importante, né, mas enfim, já falei demais. Lu, segue, aliás, agora vamos fazer a Márcia levantou, depois vai a Gabriela e depois a Lu. Vai lá, Márcia. Então, até falando para a Lu ali, veja bem, eu não acredito que o ambiente masculino do voo tenha mudado tanto nesses anos, porque os homens não mudaram. Então, quando a gente começou, eu e a Michela, a gente ia juntos, foi natural acontecer uma competição entre nós, que não era nem eu e ela, mas todo o ambiente ao redor fazia. Você viu que a Michela voou bem hoje? Não sei o quê, você viu que a Márcia voou? Não entrem nessa. Primeira coisa, não entrem nessa. Vocês são amigas e vocês estão ali para evoluir. E brinquem com essa situação, né? Deixa eles de lado. O principal é aprender a decolar bem, a pousar bem e, com o tempo, ir evoluindo. Não quero, assim, que nem a Lu falou assim, eu quero voar que nem a Raquel. Tem tempo, ela chegou lá, não foi no começo, levou tempo, levou treinos, treino. Uma coisa que a gente, na época, tinha um grande voador que acabou falecendo por um acidente com asa delta, nem era de parapente, ele foi pegar uma asa delta, não estava preparado para aquilo, e ele foi, assim, uma pessoa que rompeu limites, muito rápido. Ele chegou no topo muito rápido. E na época a gente chegou à conclusão que todos chegavam no topo. Todos iam ser bons pilotos, se continuassem treinando. Só que cada um ia ter seu tempo. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer o nosso tempo de chegar lá. Não esperar chegar tão rápido. E não querer acelerar as coisas, que daí entra os equipamentos. De querer acelerar, de querer pegar um equipamento que ainda não é para o teu nível de pilotagem, achando que assim você vai voar mais. Eu lembro de um amigo meu que uma vez comprou uma vela que não era adequada para ele, e ele dizia assim, não, essa vela vai me levar nas térmicas. Falei, difícil, né? Difícil. Mas, levar eu não sei, mas que com certeza vai tirar, ele vai. Você conheceu, acho que você sabe até quem é. E tirou, né? E você sabe que tirou.
Tirou. Mas, então, assim, é ter calma, ter um grupo ali. E foi nessa época que a gente se juntou, eu, Fernanda, Thelma, Fabiana, a Michela também, a Cacau acabou saindo logo do voo, e a gente fez o grupinho que é o grupo da Rosa dos Ventos, e a gente se ajudava. Então, na rampa, a gente tentava sempre trocar experiência e assim, né? A rampa é lugar para se decolar, não é lugar para ficar lá batendo papo, tudo. É lugar para você chegar e tentar entender. O que a Raquel falou do Leandro. O Leandro é um cara, assim, excepcional no voo. O Leandro tem uma experiência enorme, ele ficava 1 ano, 2 anos sem voar, e quando ele voava melhor do que os outros. Eu lembro que a gente até, uma época a gente apelidou no grupo das meninas, ele de ciclo. Daí a gente falava para os meninos assim, olha o ciclo. Daí eu vou lá, o ciclo vai estar chegando. Ó. Quando ele pegava, o ciclo vai sair, vai desgrudar, não sei o quê, porque ele era o ciclo, aí ele decolava e o resto decolava atrás. Então, eu acho que é isso, eu acho que é ter paciência, muito treino, como a Raquel falou, tem que treinar, não adianta, é um esporte que exige que você vá quase todo final de semana e que você faça alguma coisa, nem que seja um prego. Se não der prego, brinca lá no solo, mas tem que treinar. Acho que é isso. Não, bacana, perfeito, Márcia. Vou passar agora para a Gabriela. A Gabriela estava com a mão levantada aí. Oi, meninas. Tudo bom? Então, Vamos ver. eu ia falar mais ou menos o que a Márcia acabou de falar, que eu sou o Edu, meu marido, eu acho que muita gente conhece, o Edu Bombeiro aí, que voa desde que eu me entendo por gente, eu acho que o Edu voa de parapente. Ele brinca comigo que ele fala que até hoje eu não cortei o cordão umbilical nem do Hugo e nem do Rony agora, porque eu comecei com o Hugo na escola e agora eu tô com o Rony. E ele fala ele fala assim, linda, você tem que cortar esse cordão umbilical. Eu falei, calma, que a hora que eu achar que eu tô pronta, eu vou cortar, não se preocupe. E é isso, eu acho que cada um vai no seu tempo, já fiz alguns preguinhos, preciso treinar mais, que ultimamente eu tenho treinado pouco. E é bem isso, a gente tem que achar as parceiras aí, normalmente a Lu é minha parceira ali no barranquinho, a gente conversa bastante, a gente troca muita ideia, eu e ela ali. E nós duas somos nessa mesma linha, assim, a gente vai no nosso tempo. Para mim, se está um pouquinho mais forte do que eu acho, que para mim é suficiente, até porque eu sou levinha demais, eu estou no mínimo quase que da minha vela ali, e para mim qualquer ventinho me tira do chão, então eu já acho que se está um pouquinho a mais do que eu acho que para mim é perfeita, eu já nem abro ela, deixo ela de margaridinha ali e fico bem quietinha, né, Lu? A Lu também é meio assim, quando fica um pouquinho mais forte, a gente já para. Então, eu acho que é assim mesmo, é treino, é aproveitar o barranquinho enquanto a gente tem, o instrutor enquanto a gente tem. E eu queria fazer uma pergunta, porque eu não sei se sou só eu que tenho essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade na laje. Eu acho que, para mim, ela é boa. O meu problema é a aproximação e pouso. Eu sempre apanho, não sei se eu sou a única, e não sei, eu sempre apanho no sentido de saber assim, essa altura que eu tô, tá boa, vou varar o pouso, não vou? Eu tenho um sério problema com isso. Não sei se eu sou a única, mas esse é meu problema. É isso. Eu acho que o pouso, ele é mais complicado mesmo, porque a decolagem, você consegue fazer muito treino solo para ter a segurança. Então, você tem o controle de vela. Agora, no momento que você vai pousar, vários fatores, e isso se repete nos voos, conforme você for tomando as suas decisões, para fazer voos mais longos, se for a sua pretensão, são vários fatores que você tem que avaliar. Então, a altura de aproximação que você vai fazer num dia sem vento, ou num dia com vento, isso tudo interfere. Né? Às vezes você fez o seu cálculo e pegou uma termalzinha, uma bolinha, e passou um pouquinho. Então, para mim, eu acho que o pouso é o momento mais crítico de todo o voo. É onde eu aprendi, inclusive, a ficar muito atenta, porque o único momento que eu fiquei desatenta no pouso foi onde eu tive o meu acidente, né? Então, não dá para brincar mesmo, é algo complicado. A gente
vocês têm sorte lá de ter um Rio Verde, né, para ainda poder treinar um pouquinho o pouso. Sim. Né, mas eu acho que não é, com certeza não é algo só apenas seu, eu acho que isso é né, acho que é da maioria aí, né, o pouso realmente é algo que a gente tem que Eu escuto muito, o Edu sempre fala para mim assim, ele fala, Linda, a decolagem é opcional, o pouso é obrigatório, então treine isso daí, ele fala assim. Exatamente, vou passar, bom, acho que dá para a gente seguir um pouco sobre essa dúvida do pouso, né, vou passar para, a Beta levantou a mão, mas não sei se ela, tá ali, voltou, eu olhei, levantou a mão, mas não está ali. Quer falar um pouquinho sobre essa questão do pouso? Alguém quer complementar ou, de repente, dar uma dica para a Gabriela? Posso falar? Por favor. Então, meninas, boa noite. Eu tô com a minha filha aqui passando um pouquinho mal, daí eu tô... então, eu lembrei de uma frase que escutei esse final de semana, dizendo que, assim, a decolagem é uma opção que a gente tem, né? E o pouso, você vai ter que pousar. Então, é importante, né? Estar bem consciente, assim. Faz umas 2 semanas também eu fui lá para o CAL e estava na dúvida se eu queria voar. Acabei subindo de teimosa. Fiquei por último naquela rampa sul lá. Não consegui decolar, fiquei sozinha no final, assim, sabe? Desci de trator quase chorando, assim, com aquela sensação. Mas é aprendizado, porque o voo, ele tem muito isso, né? O voo, você está sozinha. Então, toda decisão é tua. Você não pode pedir nada para ninguém, assim. O Rony é um cara, assim, que sempre mostra bem isso que a Leila falou, assim, quando eu fiz a reciclagem com ele, fui no primeiro campeonato, ele chegou bem de boa, assim, para mim e perguntou, e aí, Beta, o que você vai fazer hoje? Assim, né? Aí eu falei, olha, vou esperar todo mundo decolar para ver o que tá rolando de condição, né? E é isso, assim, você tem que estar muito com certeza de que você quer tirar o pé do chão e se largar, né, naquele momento, porque depois que você está lá em cima e quer descer, meu amigo... Tem mais jeito. É horrível, né, essa sensação, eu já passei por isso e não é legal, assim, né? Eu acho que um ponto importante também, novamente, né, essa questão, assim, como o Leandro fez comigo, como o Rony fez contigo, né, e aí, né, jogar a responsabilidade para a gente, né, e isso faz com que a gente pense e tome decisões. Eu acho que, assim, rapidamente, só para fechar a questão da dúvida da Gabriela, não sei se vou poder contribuir muito, mas, para mim, em relação a pouso, uma coisa que eu lembro bem no comecinho, que foi importante eu considerar, e até hoje eu sempre faço isso, até mesmo nas competições, que às vezes a gente toma decisões um pouquinho mais agressivas e passa um pouquinho do limite, e pousa em lugares, às vezes, restritos, que você olha assim, minha nossa, eu tinha que tirar uma foto desse lugar, porque olha onde eu pousei, né? Milimetricamente, né, ex-Alpes ali. Mas, enfim, às vezes, né, esse limite é um pouco das competições. Falando assim, mais na prática do dia a dia dos pousos, sempre tem um plano B, né? Então, quando você está alto, você já tem que pensar sempre onde que está o próximo pouso. Né? Onde é que está, agora eu estou aqui, mas tem um pouso lá na frente. Se não der lá, qual que é o meu plano B? Se eu não conseguir chegar. Então, acho que essa questão do plano B, então eu vou aproximar por ali, e se entrar um vento mais forte, será que eu não vou ficar muito para trás? Né? A gente sempre tem que estar muito atenta. Eu acho que, assim, uma outra coisa para pouso, assim, que eu ajudo bastante, a gente precisa sempre saber a intensidade do vento. Então, se você não tem um equipamento, eu acho que é fundamental você ter um equipamento para ver a velocidade que você está no contravento, e assim você já planeja um pouco melhor a sua aproximação, para você não ficar para trás, ou não passar e ficar lá no milharal, né? Então, acho que isso é bem importante, a gente sempre ver
mais ou menos essa... Eu gosto sempre, quando eu estou fazendo a aproximação, eu jogo contra vento só para ver como é que tá, como é que eu estou andando, a quanto eu estou. Né? E isso a gente pode fazer estando bem alto. Aí, conforme a gente vai treinando isso, vai ficando um pouco mais intuitivo. A gente vai adquirindo essa percepção. E deixa eu ver o que mais. Sempre observar, talvez, as coisas de uma forma um pouco mais ampla, né? O ano passado eu fiz uma cirurgia de visão, então ficou mais fácil, mas eu sempre fui muito cegueta, né? Então, para mim, era uma dificuldade. Eu sempre me baseava muito no movimento das árvores e da fumaça, para saber mais ou menos como estava, porque às vezes eu não enxergava a biruta, né? Então, acho que você olhar talvez de uma forma um pouco mais ampla te ajuda também. E lembrar que o relevo influencia. Então, às vezes, vão dar, por exemplo, um exemplo lá do Morro do Cal. A gente decola e lá embaixo parece plano. Mas se você pousa um pouquinho antes, a gente tem aquela inclinação e ali vai ter um gradiente, onde você não vai ter vento. Né? Se você pega aquela área ali, você vai afundar, né, muito mais rápido. Então, planejar, né, sempre eu acho que olhar o relevo, tentar ver a tua velocidade, acho que são coisas que eu lembro de momento, e sempre ter o plano B. Sempre ter o plano B, porque às vezes a gente acha que vai dar, principalmente quando a gente começa a querer abrir um pouquinho, né, mais as asas, então sempre é bom ter um plano B. Vou passar a bola agora para Lu. Não, na verdade, eu só queria agradecer mesmo, porque acho que a gente falou aqui, foi muito, muito, para mim, foi assim, algo que contribuiu bastante, não só o que a Márcia falou ali, a gente acha que é justamente isso, a gente tem que ter o nosso tempo, e eu, graças a Deus, assim, eu não sou uma pessoa afobada, muito pelo contrário, me dói ainda muito ter que, não, por exemplo, estar ali, que nem eu estava lá em Santo Amaro da Imperatriz, lugar lindíssimo, com o Hugo, nós dois ali, chegamos 9 horas na rampa, não tinha um vento, nada, e daí todo mundo, assim, chegou os meninos todos, e aí, de repente, ai, meu Deus, né, e agora? Eu lá prontinha, né, e não conseguia, aí chega um, pega na minha vela, esse aqui é um primo, você não chega no pouso, naquela hora, gente, juro por Deus, aí minha perna fazia assim, ó, meu joelho fazia assim, ó, aí eu falei, meu Deus, eu não vou chegar, daí um chegava assim, não, mas olha, tem um plano B, C, D, eu falei, não, chega, acabou, margaridei, falei, vou embora, não quero mais, deu pra mim, então acho que assim, justamente, Saber o limite, né? E assim, eu acho que casal, eu não sei se para vocês é assim, vou falar um pouco da minha experiência novamente ali. Quando o voo, ele é muito conquistas e muita frustração também. Desde o início, você se frustra às vezes de não conseguir fazer um controle legal, você se frustra às vezes de ter errado uma decolagem e não ir de primeira, né? A gente se cobra muito nos detalhes. E quando você tem uma pessoa que você já está acostumada com ela do seu lado num momento de frustração, né, às vezes o clima esquenta um pouco, né? É muito fácil você descontar na pessoa a tua própria frustração, porque o voo, ele traz, eu acho assim, o voo é psicologia, né? Ele traz exatamente como você e aflora isso, eu acho que ele deixa mais evidente. Eu me conheci muito através do voo, eu não me considerava uma pessoa competitiva e hoje eu me considero bastante competitiva, eu me conheci muito. Então, eu acho que a gente, acho que tem um pouco dessa pegada aí também, né, de você às vezes se frustrar, ou querer que a pessoa faça mais, ou você, sabe, né, acho que administrar isso aí tem que ter sabedoria. Aquela coisa assim, mas é um sentimento muito complicado, porque você fica naquela assim, não, eu quero, mas eu sei os meus limites, daí o outro fica olhando para você, tá, mas você não vai, porque era assim, ele olhava para mim assim, não, mas tá boa a condição, vai agora, e eu assim, e daí você fica angustiada. Mas eu acho que assim, depois conversando com o Rony, ele falou assim, Lu, se você não se sentia, né, com a vontade para ir, a melhor coisa que você fez foi ter declinado. E não existe demérito em declinar, né? Eu acho que se de repente tivesse acontecido alguma coisa, sim, né? Poderia ter sido muito, muito pior, né? Enfim. Mas ali a frustração era porque, assim, a gente estava os dois, e era uma viagem que a gente queria fazer os dois voar sozinhos, assim, né? E não deu certo. Ele estava com a vela nova, é a maldição da vela nova, né? Maldição da vela nova. Coitado do menino, demorou 30 dias para chegar a vela, mas 30 dias que ele não consegue voar, nem dar uma infladinha na vela. E aí eu fiquei muito, muito chateada por ele também não ter voado, porque ele também não conseguiu voar, e aí descemos os dois. Mas, enfim, agora já está mais, assim, trabalhadinho na cabeça. Bacana. Vou passar agora para a Cris. A Cris, não tinha visto que você estava aí, Cris. Tudo bom? Como é que você está? O microfone aqui. Boa noite, tudo bem, meninas? Muito legal isso, né? Nossa, bem legal.
Então, eu ia falar sobre a questão do pouso, que eu julgo muito importante. Eu ultimamente tenho feito muitos pregos, que são voos, né? Muitos voos pregos. E acho que o que mais me deixa feliz é quando eu decolo bem e pouso bem. E às vezes eu não estava pousando muito bem, então eu procurei me recordar das minhas aulas iniciais, especialmente mais para a Gabriela, para todas, né, que quiserem. Mas, assim, existem muitos fatores, né, que levam você a ter um bom pouso. Mas os principais eu julgaria que um é praticar. Se você fizer no dia 2 pregos e no dia você fizer 10 pregos, você pode ter certeza que você vai cada vez estar mais próximo do seu objetivo de pousar bem. Então, o que eu faço? Eu faço um plano de voo. Quando eu estou lá na decolagem, e, por exemplo, se o vento... Isso que eu vou falar é uma coisa que não acontece com frequência, né? Não é muito frequente, mas o vento está nortinho lá, bonitinho, assim, com uma intensidade boa. Eu olho e sei que eu vou pousar naquela mesma direção, lá naquele lugarzinho lá embaixo, para aquela direção. Eu vou ter que apontar o meu arredondamento final, né, a minha reta final, para aquela direção, certo? Então, eu já saio de lá, já tenho esse pensamento. E daí, se no lugar, por isso que eu sou uma defensora das birutas, para mim tinha que ter muita biruta em tudo quanto é lugar. Se tiver birutas no pouso, eu me certifico lá de cima, já dou uma olhada, vejo, e confirmo, realmente tá, no pouso também está esse mesmo vento. Mas o que eu faço? Acho que o principal que eu faço, e que eu aprendi com o meu instrutor, é que quando você decola de montanhas abaixo de 150 metros, você não tem lazer de voo livre, a não ser que esteja dando lift. Você sai de lá já pensando no pouso. Então, você sai de lá já olhando aquele lugarzinho que você quer. Se tiver uma mosca, melhor. Você não tira os olhos de lá. Se você vai para a esquerda, vai para a direita, faz os S's, você vai indo para lá, só que você continua olhando para lá. Mesmo que você esteja longe. O grande segredo é você se concentrar ao máximo. Daquele 1 minuto que vai dar, 1 minuto e 20, que acho que do CAL dá o que? Não chega a dar 2 minutos, né, de prego. É você estar olhando. Eu lá no CAL, na verdade, eu olho primeiro aquela palmeira. Na verdade, foi uma dica que me deram, até assim achei boa, porque era um lugar diferente, enfim. Mas eu não paro desde a hora que eu saio lá de cima de olhar a palmeira. Eu estou lá, não sei onde, mas eu estou olhando a palmeira, porque daí eu tenho uma noção de movimento relativo. Quanto que eu estou longe, quanto que eu estou assim, abaixo, acima, afastada da palmeira. Opa, agora eu estou muito longe da palmeira e já estou meio baixo, então eu tenho que ir mais perto da palmeira. E assim que eu chego mais ou menos perto da palmeira, já olhar aquele planozinho lá para fazer aquele do CAL, ali no caso, né? Já olhar aquilo. Não tirar o olho de lá. O segredo é não tirar o olho de onde você vai pousar durante todo o percurso. Não pode olhar passarinho, não pode olhar que nuvem linda, ficar admirando, senão você se desconcentra, daí você começa, ai meu Deus, faço esquerda, faço direita, vou para frente, o que eu faço? Não, você tem que ir contornando assim, fazendo todo um caminho, um traçado, concentrado todo ele, olhando para o lugar que você quer chegar. Não sei se eu ajudei, espero ter ajudado. Se você quiser pôr em prática, coloque. Espero que você consiga teus pousos melhorem e faça lá de cima esse plano de voo, assim, essa ideia, assim, vou fazer S's, vou buscar chegar perto daquela árvore ali, no caso do CAL Palmeira, enfim. Mas é mais ou menos por aí, né? O planejamento, que tem que ser sempre antecipado, concentração total, né? E esse é o caminho. Vou passar para a Danusa. A Danusa levantou a mão aqui, com certeza, né, vai ter ótimas dicas aí para a gente, né, com toda a experiência que ela tem aí. Tá bom. Boa noite, gurias, tudo bem? Saudade de todas aí, que é uma galerinha que eu não vejo há bastante tempo. Bom, a gente brincava na época que quem pousa no Palha, né, pousa em qualquer parte do mundo, né? Quem pousou no Palha no campo de futebol consegue pousar em qualquer lugar do mundo. Que era um pouso restrito, que era praticamente uma mosca, né? Porque a gente tinha um fio de alta tensão de um lado, tinha cerca de todos os lados. Então, eu acho que o Palha fez bons pilotos e ensinou muita gente a pousar. A verdade é essa. E o pouso é sempre muito pessoal e é muito de região. Por exemplo, aqui em Atibaia, o que a gente passa para os nossos alunos? A gente divide o pouso em 4 partes. E eles têm que
pousar nos primeiros 2/3. Por quê? Porque se varar, eles vão pousar. O pouso em Atibaia, para quem não conhece, é dentro da cidade. Então, assim, ele é envolto por condomínios. Mas o pouso é gigante. O gigante é o ponto de pousar a asa delta. Só que mesmo assim a galera consegue, muitas vezes, pousar dentro do condomínio. E eu acho que um fator determinante é entender velocidade de vento. Ah, como é que está o vento? O vento está forte? Então não aproxima atrás do pouso, aproxima no primeiro terço, né? Ah, o vento está fraco, beleza. Aproxima na cabeceira e tenta pousar nos primeiros 2/3. Se em algum momento desses primeiros 2/3 você bater numa térmica e subir, você ainda tem mais 2/3 para pousar. Então, acho que um macete seria dividir esse pouso em 4. Né? Tenta pousar no primeiro e segundo terço. Se não conseguiu, bateu uma térmica, alguma coisa, vai para o segundo e terceiro. Isso sem vento. Com vento, você tem que ficar um pouco mais esperto, aproximar realmente na cabeceira do pouso, porque se aumentar o vento, beleza, na última perna você coloca de frente e ainda pousa tranquilo. Então, acho que o pouso, para mim, basicamente é isso. Aqui, por exemplo, com vento norte, a gente tem um protocolo de pouso. Com vento oeste, noroeste, a gente tem outro protocolo. Entender onde você voa, como que fica melhor a aproximação, se seria uma perna de vento ou seria uma aproximação padrão. E isso ninguém melhor que seu instrutor para te ensinar e para te auxiliar. A questão de efeito grupo, marido e tudo mais. Gente, decolou, é só você. Não interessa o que as pessoas falem no rádio para você. Ou se seu rádio falhar, você tem que ter a certeza de que eu decolei, então eu vou pousar. Só que isso é uma coisa que é você com você. Então, assim, não cede à pressão. Fulana decolou, você tem que decolar. Não, você não tem que decolar. Porque a hora que você decolar, você vai estar sozinha. Então, decole por quê? Porque você sabe que você tem um nível de capacidade para fazer aquele voo. Seja um prego 6 horas da tarde, ou seja um voo meio-dia na bombaceira. Então, assim, a partir do momento que você decola, é você com você. Então, assim, não cedam à pressão, primeira coisa. Segunda, efeito grupo. Não entra no efeito grupo. Voa por você e para você. Se tem uma coisa que eu acho que me manteve voando até hoje, foi porque chegou uma hora que eu falei, gente, sou eu comigo mesmo. Teve uma época que eu tive medo de voar, tinha pavor. Chegava na decolagem, mão tremia, mão suava. Uma coisa era fato. Eu era muito boa em térmica, sabe por quê? Porque eu achava descendente. Eu tinha tanto cagaço de voar que eu sabia onde estava a térmica e eu ia na descendente. Por quê? Porque eu queria pousar rápido. E isso me fez muito mal durante muito tempo. Por quê? Porque existia uma cobrança. Mas você não vai? Mas fulana foi. Por que você não vai? Não vou porque eu não quero. E hoje eu vou por lazer, eu vou por diversão, eu vou com a minha família, eu vou com os meus filhos. Eu acho que para mim isso não tem preço. Esse ano são 23 anos de voo felizes e eu aprendo a cada dia mais. Eu aprendo mais ensinando a galera, até porque todo mundo que começa a voar tem medo de voar, né? E aí eu explico para eles a diferença entre o medo e o pavor. O medo você vai ter a vida inteira, porque o medo é aquilo que vai te manter vivo. O pavor não. Então, quando eu vejo que é pavor, que o cara congela, eu falo direita, no morro escola, o cara não dá direita, eu sei que o cara tá apavorado. Então, você tem que treinar mais tempo até o ponto que aquele pavor dele se torne, assim, ou, o voo não é para mim, ou se torne um reflexo condicionado. A gente tem um aluno, que na verdade ele nem é nosso aluno, é aluno de outro instrutor, já voava. Aí vem a coisa do equipamento, né? Tipo, eu não sei voar, eu não tô voando bem que meu equipamento não voa. Não tem essa, teu equipamento não voa. Você não tá voando o suficiente para ele. E aí trocou de uma vela A para uma vela B. É claro que o cara ficou com o maior cagaço do milênio para voar com o negócio. Chacoalhava muito mais do que ele estava acostumado. E ele começou a travar na decolagem. Ele, vocês dão umas aulas de decolagem para mim? Eu falei, não, tudo bem, vamos treinar, mas assim, é exaustão. E a gente treina exaustão, a gente não treina decolagem, a gente treina controle de equipamento, que é diferente de decolagem. Se a gente pegar qualquer ser humano, ensinar ele a colocar a vela na cabeça em um dia, desvirar ele, jogar da rampa, ele decola, fato, né? E como o pessoal falou, decolagem opcional, pouso obrigatório. Então, o que acontece nessa história? A gente treinou ele a exaustão até que chegou uma hora que a gente brincou que ficou calejado. Ele teve o quê? Reflexo condicionado. Ele brincava que caiu uma chave quando ele decolava e aí, quando ele saía em voo, voltava a chave. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Hoje, se eu mandar uma decolagem dele para vocês vão falar, caramba, olha como esse cara decola bem. Mas por quê? Treino. Então, não interessa se você tem 1, 2 ou 100 anos de voo. Sempre vá treinar. Morrinho escola, vocês que têm o Rio Verde, que é incrível.
Não tem nada para fazer? Vai treinar, porque isso vai fazer o quê? Bem para vocês, vai te deixar segura quando chegar na decolagem, pode estar um vento forte, um vento fraco, treina alpina, gente, o povo não quer decolar de alpina. Eu quero morrer quando o povo não quer decolar de alpina. Treina, é só treino. Se vocês treinarem, quanto mais treinarem, mais sorte vocês terão. E era isso. E não cedam à pressão. Quando vocês estão em voo, é vocês com vocês mesmas, tá bom? Beijãozão para vocês. Espero vocês em Atibaia. A Raquel já esteve aqui, a Raquel Canalha. Agora estou esperando a outra Raquel Venceslau, né, Raquel? Tô devendo a visita, mas eu vou sim. Logo, logo eu vou. E muito bem colocado, acho que super completo, pegou vários temas aí bem importantes. O voo, eu acho que a gente tem várias fases, né, que a gente passa, né, principalmente às vezes quando você sofre um incidente, a sua cabeça muda, esse medo da danusa, né, é uma fase que às vezes a gente acaba passando, e eu acho que o mais importante é a gente saber respeitar o nosso tempo, né, e os nossos limites. Isso você ter a sua opinião, a sua personalidade é fundamental, né, até para você poder se proteger e entender que muitas vezes, por mais que o pessoal fala, pô, mas como é que você não vai hoje e tal, tá bom, você tem a sua autonomia para falar, cara, hoje eu não estou num dia bom. O voo, ele é equipamento, condição, mas é o psicológico. Eu acho, assim, que a gente sempre fala, o voo é xadrez. Às vezes você tá, assim, não está num dia bom, né, e a sua escolha em não decolar, ela é super acertada, né, ela é somente sua, né, e, enfim, a gente não, ninguém aqui trabalha com isso, vive disso, ou presta contas, né, a gente tem que lembrar sempre que o voo é lazer, né, não é obrigação nem pressão. E falar isso é muito simples, mas viver isso é outra coisa, né, quando a gente está lá na rampa, sempre tem um pouquinho de pressão, eu acho que a nossa evolução também, ela depende que a gente, às vezes, dê uma forçadinha para seguir em diante, não digo se arriscar, mas por que a gente fica tão satisfeita com o voo? Porque a gente sempre está superando um limitezinho que a gente coloca para a gente mesmo. Então, isso tanto nas competições, até mesmo nos voos, será que eu consigo? Será que eu vou? Será que quando a gente faz, a gente se sente realizada aí, de certa forma, por ter conseguido passar um pouquinho daquela brecha que muitas vezes a gente cria. Então, acho que isso é uma coisa, mas respeitar a nossa individualidade, o nosso momento e o nosso dia é bem importante também, é um equilíbrio aí, né? Vou passar agora, eu fechei, deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. Tem um livro que é incrível, que é do Rui Marra, que chama Decolando para a Felicidade. Quem não leu, leia. Bom, o cara é incrível, o cara é fora da curva, a verdade é essa. E eu acho que eu tenho ele em PDF. Se eu encontrar ele em PDF, eu mando para vocês. Mas se não, ele custa R$16, meu, é muito barato. E para quem está com esse cagaço de voar, está com essa adrenalina muito alta, meu, ele explica fisiologicamente tudo isso que acontece com a gente, o porquê acontece e maneiras da gente controlar esse medo de voar, esse medo de altura, esse estresse de decolagem. Super recomendo. Se eu achar o PDF, eu vou mandar no grupo. Se eu não achar no grupo, se eu não mandar o PDF, eu mando o link para vocês, tá bom? Beleza, Dona Zé, obrigada. Vou passar para quem está na fila agora, eu não sei. Leila, Beta e Lu. Quem começa, quem pegar antes fala. Não vi quem levantou a mão primeiro. Não, vamos lá, então. Lu, vai lá. Não, eu acho que eu não abaixei a mão. Se eu falar mais, tá bom. vocês vão... Eu vou abaixar para você. Eu estou me controlando aqui. Apaixonada pelo que a Danusa falou, a Márcia, olha, meninas, vocês, ó, meu coração, me ajudaram assim infinitamente. Leila, manda bala aí. Você está com a mão levantada. Então, meninas, eu queria complementar no sentido seguinte. Eu acho que, como você bem colocou, Raquel, essa questão do pessoal. Mas o que eu penso, assim, comparações, né, que a gente estava falando ali das comparações e limites. Eu acho que desde o começo, assim, que você está com esses primeiros contatos, você também, né, vai se familiarizando com o equipamento, você também tem que ter, assim, um discernimento, né, o que eu quero, né, o que eu quero o voo para mim, né, que nem a Danusa falou, eu só quero decolar e pousar e ser uma piloto
que vai ficar a vida inteira num barranco, que bom, seja feliz e fique a vida inteira decolando e pousando no barranco. Eu quero ser uma pessoa que só vai voar na praia, vai ser feliz. Eu quero ser uma pessoa que só vou fazer meu preguinho lá em Tibagi, 5 horas da tarde, felicidade. Eu quero lá ser uma pessoa que vai competir um brasileiro, ou que nem a gente tem visto aí, né, a Marcela Shoa, ela desde o começo falou, eu quero ser a recordista mundial de voo livre, de distância. Vai atrás, se especialize, vai para fora. Acho que, assim, tudo vai muito do que a gente quer, né? O que eu quero do voo para mim, né? E a gente que tem mais tempo de voo, já passou por muitas fases, eu acho que uma dica também para as meninas que estão começando é isso, tudo ao seu tempo. No começo você só quer, eu conheço muitas meninas que estão aqui, eu só quero fazer o meu preguinho, isso fala hoje, daqui um pouquinho, eu acho que eu vou começar a fazer uma competição, acho que eu vou entrar nas competições, não, eu quero ser uma pilota de cross, quero voar meus cross, então assim, vai muito, você vai se descobrindo aos poucos, né, o que o voo vai te trazer ou não, de bom ou de desafios, e seguindo essas fases. Nesse exato momento, tem meninas aqui, eu só quero fazer tal coisa, decolar e pousar bem. Depois que você aprendeu esse decolar e pousar bem, e você não tem mais esse limite, aí você começa, agora eu quero fazer lift, eu quero fazer meus lifts, quero bater 2 horas de lift, eu quero fazer lift na ilha, quero fazer lift na Vermelha, eu quero conhecer todos os lifts, eu quero voar lá não sei aonde. Então, assim, acho que tudo nos limites, e não se comparar, sabe? Eu sei que é difícil de falar, principalmente nós que somos meninas, como já falaram algumas vezes, mas se a Raquel tá decolando, você não vai decolar, Leila? Nossa, como já escutei isso. Ou, fulana vai decolar, você não vai decolar? Não, né? Que bom para ela que ela tem condições de decolar, ela que decole, que seja feliz. Eu acho que o voo tem que trazer uma satisfação pessoal, não é para ninguém ver quem vai decolar, quem não vai decolar, quem vai só pregar, quem vai fazer o melhor voo, é muito pessoal, né? Era só isso que eu queria comentar, assim, um complemento, né? Eu falo agora sim. Mas é bem isso aí, Leila. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente aprende com base na comparação. Então, a gente sempre está olhando para a gente ter mais ou menos um parâmetro de onde a gente está e até mesmo para copiar, né? Se você olhar desde toda a nossa metodologia de ensino, ela é meio que dessa forma, assim, você sempre está comparando com o colega, né, e tudo mais. Eu acho que isso é saudável, isso faz parte aí de todo o processo, desde que não seja colocada uma pressão e desde que a gente lembre que a gente está no esporte de risco. Então, se eu estou decolando porque fulana, né, que tem o mesmo tempo de voo que eu também está indo, às vezes eu esqueço que eu não sou a prova de bala, e até você ter, às vezes, um incidente, ou passar por alguma coisa, a gente se sente, pelo menos isso foi comigo, a gente se sente muito, não é que não vai acontecer comigo, mas a gente não percebe o quanto a gente é frágil, entendeu? Então, outro ponto que também acontece em todos os lugares, o tempo todo, o incentivo à competitividade entre as mulheres, né? Comigo isso aconteceu, acho que com a maioria isso deve acontecer, é positivo e é negativo, né? Eu sempre agi da mesma forma quando isso acontecia comigo, do tipo, ignorar e falar, não, a gente é amiga, a gente voa junto, e às vezes vai ter essa competição, como eu também compito com outros meninos, enfim, mas eu acho que isso serve para a gente ter uma referência, né? Não tem que, acho que ninguém alimenta tanto isso e tudo mais, mas é algo que acho que todas aqui já passaram por uma situação similar, não só com mulheres, mas, fulano começou na minha turma e já está fazendo os preguinhos e eu não. Cara, uma coisa eu dou certeza para vocês, o início da instrução e o tempo de aprendizado de cada etapa não tem nada a ver com o perfil de piloto que você vai se tornar. Eu vou dar um exemplo. Um piloto do CAL que... Vou falar um excelente piloto, Luiz,
Ele gosta, às vezes, de fazer uma manobra ou outra, fazer uma fechadinha de vela, porque ele está numa vela B e tem o controle da sua vela. Na cabeça dos alunos, né, e de quem convive, isso significa que ele vai ser um puta piloto. Não necessariamente, né? Eu acho que aí vai do que ele vai querer para ele, e talvez ele não seja um bom piloto para cross. Talvez as decisões, ele tenha um excelente controle de vela, mas ele vai penar um pouquinho mais nas decisões durante o voo. Estou dando um exemplo assim, porque eu lembro que uma vez que eu fui para o carro, todo mundo falou, não, ele vai despontar. Eu falei, gente, não necessariamente. O que a gente faz aí nos primeiros anos não quer dizer nada. Dentre as escolhas que você vai tomando dentro do que o universo aí do voo livre proporciona. Eu acho que o que vale muito é a gente experimentar no começo. Então, eu entender mais ou menos o que é o voo de cross, de distância livre, o que é uma competição. Eu fui para a minha primeira competição falando, eu vou lá para melhorar no cross, entendeu? Nunca imaginei que eu ia cair de cabeça nas competições. Fui para ver como funcionava, totalmente sem pretensão. Então, aí existem diversas modalidades dentro do esporte para a gente explorar, e conforme vai passando o tempo, a gente vai identificando qual é o nosso perfil como piloto e se conhecendo um pouco mais também. Então, não existe tempo, não existe, o cara começou comigo e eu estou para trás, não existe isso. Isso, depois de uns anos de voo, pode qualquer piloto aqui com um pouquinho mais de tempo vai, acho que concordar que isso não significa nada depois. Então, essa questão tem que ser um pouco mais leve, principalmente no início, que a gente se cobra bastante, né? Leila, não sei se levantou a mão de novo ou ficou levantada. Acho que só ficou levantada mesmo. Beleza. Cadê os outros das meninas, né? Quero ouvir, cadê cadê a minha prima Flávia? Vamos aí, vamos falar, gente. Tá só. Patrícia ali, ó, Patrícia. Sabe que eu acho legal a gente levantar que tem a Elaine, que é uma aluna nossa, que ela está iniciando agora, e a gente teve uma conversa um dia, que assim, eu acho que todas nós passamos pela mesma coisa no início, que é aquela dificuldade, né? Você vai para o treino, eu não consigo colocar na cabeça, tem dias que você faz um treino maravilhoso que você consegue colocar na cabeça, você conseguiu dominar ela direitinho, você volta para casa tão feliz, com aquele sorriso no rosto, mas é o processo, né? O processo, a gente conversou, eu e a Elaine, ela, mas Lu, como que é? Eu falei assim, é assim, a gente vai continuar indo no barranquinho, vai ter dias maravilhosos, vai ter dias que não vai ser muito legal, mas tudo isso é aprendizado. Eu gostaria que, talvez, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o início, assim, né? Para até ajudar nossas iniciantes aí, que ainda estão nas aulinhas, que é bacana. Vai lá, Raquel. Bom, vou complementar mais ou menos o que a galera falou. Para mim, no início, foi mais ou menos isso também, né? Eu treinava loucamente, descia aquele Rio Verde umas 10, 15 vezes, eu não entendia de onde tirava energia, né? Porque queria aprender a decolar e pousar, e queria voar logo. Então, às vezes, no começo, você fica naquela fissura de, eu quero fazer o que o fulano está fazendo, ou eu quero voar, ou quero acompanhar, ou quero, sei lá, até ser o orgulho do professor e não sei o quê. Então, você fica naquela cobrança, né? Não, então vou treinar. Eu lembro que eu pedi dispensa do meu trabalho, eu treinava 2 vezes por semana e um final de semana. Então, cara, era fissurado, assim. Então, decolando e pousando, eu tava perfeito, né? E aí, demorou para fazer os primeiros pregos, eu acho que demorou uns 3, 4 meses por causa da condição do tempo. E aí ficava braba com o Márcio, porque, não vou fazer meu primeiro prego lá no CAL e tal, e naquela fissura, né? Beleza, até que aconteceu. E num belo dia, num treino lá no Rio Verde, tudo que o Márcio falava, não vamos treinar em horário termal, meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, né? E só que eu via o quê? A galera dando a voltinha no coqueiro, né? Eu quero dar a voltinha no coqueiro também. E fui lá eu dar a voltinha no coqueiro. O que aconteceu? Eu peguei a tal da termal, que me jogou pro chão e eu fraturei a coluna. Serviço, 6 meses, parada, com colete, não podia fazer mais nada. Vocês não fazem a ideia da raiva que eu fiquei pela negligência minha, né? Tipo, pra que isso? Pra que ser tão afobada? Pra que, querer acelerar e tal? Então, eu fiquei super chateada comigo, sabe? Então, eu fiquei naquela fissura, de querer melhorar rápido para poder corrigir aquele meu erro, para aprender a ter paciência, a relaxar, sabe? E depois daquilo ali,
eu virei outra pessoa. Então, tipo, cara, várias vezes eu tô na rampa e não decolo. Isso em campeonato também, muitas vezes, tipo, eu vejo que a condição tá um pouco forte, eu fico um pouco com receio, que minha vela é menor, porque, sempre de vela B, que daí não tem tanto aquele desempenho. Cara, não decolo tranquilamente, não fico chateada com isso. E às vezes rola do pessoal falar assim, mas fulano decolou, Raquel, ela tá decolando, você não vai decolar? Cara, não vou, não tenho problema com isso, sabe? E daí hoje eu vejo, às vezes, os alunos novos do Márcio ali, tipo, eu quero fazer prosa, que não sei o quê. Gente, eu demorei 5 anos para fazer meu primeiro cross. 5 anos, cara. Tipo, vocês estão há 3 meses fazendo aulinha ali no cursinho, já estão desesperados, porque quer fazer cross, porque quer fazer não sei o quê. E às vezes eu até dou o meu exemplo, porra, eu tava lá afobada, não sei o quê, e me quebrei, né, os 6 primeiros meses, e fiquei 6 meses parada, né, tipo, cara, paciência, ter paciência, treino, saber as etapas, saber o seu limite, porque não é, tipo, realmente não tem como comparar com os outros, cara, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu nível de treino, cada um tem o seu momento, nunca vai ser igual ao outro, nunca. Eu não vou ser igual a Raquel, eu não vou ser igual a Dai, não vou ser igual a Leila, ninguém vai ser igual a ninguém. A gente tenta olhar uma para a outra para ser de exemplo, né? Para ser um apoio, tipo, para ser uma motivação. Tipo, que nem hoje eu vi aquele vídeo da Marcela, lá voando do castelo. Pô, cara, que massa, meu. O que é aquela energia daquela decolagem dela? Daí, tipo, você vibra junto, né? E você quer fazer aquilo ali, tipo, você não quer competir. Você quer, tipo, estar naquela energia, sentir aquela sensação. Eu não quero isso fazer aquilo lá, não. Eu gritei caralho junto com ela. Eu não, Deus o livre, maluca. Cara, eu gritei junto também na hora do vídeo. Pô, cara, que massa, eu meu. esse vídeo acho que mais 5 vezes só hoje. Tipo, os voos que eu fiz de montanha, que eu ficava pensando, tipo, eu fui, ok, a última Carol foi junto, mas, cara, vocês não fazem ideia de como eu peno pra subir aquela porra daquela montanha, cara. Que os homens andam pra caralho. Eu sou magrela, fraca, cara, eu vou penando Raquel, mas eu vou, porque eu quero fazer aquilo. Esses dias o Edu disse pra mim que é pra eu começar a me preparar, que eu vou ter que voar a montanha com ele. Aí eu falei, tá bom, neguinho, mas uma hora você vai ter que esperar e me dar uma selete leve. Falei assim pra ele. Mas Exatamente. Tanto que agora, nessa última que a gente fez no Pico do Marins, tipo, os piá lá de São Paulo, eles andam forte pra caralho, né? Então é muito psicológico. Tipo, chegou um momento que eu falei pra Carol, eu não tô aguentando. Eu não tô bem hoje, eu tô super cansada. Fica aqui comigo aqui pra trás, porque deixa os piá aí, porque senão eu não vou conseguir fazer. Sabe aquele psicológico que daí você fica na cabeça, porra, os caras estão andando rápido, você tem que andar rápido, não sei o quê. É tipo, o cara tá voando bem pra caralho, tem que acompanhar, que não sei o quê. Não é isso. Você tem que respeitar o teu ritmo, respeitar o teu limite, porque senão a hora que chega o momento de estar com a cabeça tranquila, de estar tranquilo, meu, você vai estar pilhada, vai estar nervosa, não vai saber controlar o teu equipamento, não vai fazer aquele cheque direito. Então o negócio é fazer tudo na calma. Respirar, olhar o que está acontecendo ao redor, olhar a condição do tempo, ver se você está preparado para aquilo ali e mandar bala, cara. Só não dá para ir na pressão dos outros. Isso eu falo por experiência própria, senão você acaba se frustrando, acaba dando cagada. Então, faça para você, se realize, seja feliz com o que você está fazendo e treine. Eu tô aí, 2 meses parada, sem voar, tô aqui me cagando a hora que a vela chegar e pode ter certeza que vou fazer mais uns 2 meses de barranco antes de começar a voar de novo. Bora lá, quem mais? Vai tirar de letra. Dai tá com a mão levantada aí. Fala, Dai. Bom, meninas, eu sou uma pessoa que falo por tópicos, eu vou repetir que todas falaram. Para mim, eu vou, para quem está começando, não pular etapas, ponto. Lembre disso, não pular etapas. Raquel deu exemplos disso,
Segundo item para mim, quem está começando, treino exaustivamente. O voo, você, de certa forma, está se expondo a mais riscos. Tudo, qualquer trabalho, profissão, tudo que você vai fazer que tem uma margem de... que você está se expondo, exige treino e preparo, né? A questão de dificuldade, a Danusa falou bem, assim, treino de barranco você tem que fazer sempre, assim, entendeu? Eu passei por uma queda em terra rica, travei, eu tive que voltar para o barranco. E quem chamou minha atenção, quem falou, ó, né, faz favor, tá feio o negócio, você tá inseguro para decolar, volta pro barranco, foi o Rafa. O Rafa falou assim, volta pro barranco, né? Você travou por causa daquela queda, tal, que eu caí na decolagem. Então, o voo exige treino exaustivamente. E outro item que eu acho que vem com o tempo, conhecimento, estudar, ler, tanto a questão de meteorologia, livros, não só ler, tá? Eu não estou pecando dizer que só ler, sentar aquela conversa na rampa ali, como vocês exemplificaram com o Leandro, com o instrutor, com quem for, campeonato tem uma pressão, tem uma situação, mas você aprende muito também, entendeu? Então, o que faz você evoluir é estar ali na rampa, escutando conversa, e estar aberta também, né, a quem quiser dar um toque e tal. Se você demonstra estar aberta, acho que muita gente vem conversar com você, vai te dar dicas, e o voo, eu acho que ele é interessante porque ele é desafiador, ele faz se enfrentar medos, é superação, o tempo todo. O que faz a gente gamar, ficar... Nossa, você pode ter feito um prego, mas você fez, sei lá, descobriu uma coisa da tua vela, você pousou, você achou superação sempre. Por isso que eu vou, assim, ele é adrenalina, assim, ele, né, assim, poxa, faz se apaixonar, faz se vibrar. Pode ser num lift, pode ser num cross, pode ser num simples prego, sempre vai ter uma superação e sempre vai ter um aprendizado, né? Isso que é o máximo do voo, essa é a minha opinião. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Muito bom, Dai, concordo 100% com você. Enfim, tem um amigo meu aqui que me falou uma frase que eu não esqueço e que coube muito bem para mim em 2020, é que o voo te coloca exatamente no seu lugar. Né? E às vezes, o que ele quis dizer com isso? Às vezes o voo, você tem que aprender a lidar com muita frustração também. Né? Você aprende, você faz voos bacanas, você evolui, mas a maior evolução que a gente tem é justamente, às vezes, procurando onde foi o nosso erro. Né? Então, acho que isso é muito importante também, a gente sempre... Cada voo que a gente faz, a gente pode tirar alguma coisa, né, tanto de acertos quanto de erros, né, eu acho que isso é bem importante, como a Dai colocou, né, então, meninas, a gente já são 9h20, eu acho que com certeza, se a gente deixar, a gente vai até as 10, 11 horas, mas acho que para hoje tá bom, a gente pode, de repente, puxar um gancho até desse assunto na próxima conversa, que eu vou agendar, a gente vai fazer uma vez por mês. Vamos ver se fica nas quintas-feiras, tá? Mas aí eu confirmo com vocês. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, antes da gente encerrar. Aí só aviso que o próximo, já vamos colocar lá no grupo, escolher uma moderadora, né, para justamente puxar aí toda a conversa, e daí a próxima eu entro como participante, tá bom? Eu acho que só gratidão, né, Raquel? Por todas as mulheres maravilhosas, fortes, fodásticas que a gente tem aqui como exemplo, e assim, somos todas assim, né? Então, acho que isso é só gratidão, né? A gente acaba levando sempre alguma coisa positiva, né? Acho que esses nossos encontros, seja na rampa, seja aqui virtualmente, seja no barranquinho, seja no boteco, né? A gente sempre agrega um conhecimento e isso faz a gente se fortalecer, né? Então, eu só posso dizer que hoje, para mim, foi sensacional esse bate-papo, escutar tanta mulher maravilhosa aí falando suas experiências. Eu vou levar um pouquinho junto comigo, então, gratidão. Bacana. Show.
Alguém mais? Deixa eu ver as mãozinhas. Eu também quero agradecer, foi muito bacana. Para mim, valeu, porque me tiraram dúvidas que eu tinha aqui, que ainda tenho, vou treinar. Inclusive, sábado tem treino, né, Lu? Então, partiu treinar. Partiu treino, partiu barranquinho sábado de manhã. Isso aí, isso aí. Eu quero tirar uma foto, todo mundo dando um sorrisinho aí, ó. Cadê o resto das meninas que tá sem câmera aí? Abre a câmera aí, galera. Aê, Danusa, linda. A gente tem que mandar essa foto para o Hugo colocar lá na federação, hein? Isso aí. Cadê? Falta prima, Flávia. Olha lá, ó. Eu achei que a minha prima saiu, mas olha que lazarenta. E bem a Josi aqui, que tá no meio, não abriu a câmera ali. Deve estar de pijama ela. Vamos ver se ela abre. Sorria, mulherada. Aê! Beleza, depois eu mando lá no nosso grupinho também. Fechou. Boa. Ótimo. Meninas, muito obrigada, tá? Foi muito bacana. E vamos continuar. Valeu mesmo. Bom? Valeu, meninas. Espero aqui. Beijão. Boa noite. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.